Primeiro, o que é uma zona de conforto? Se a gente pensar na vida, né, como uma grande jornada, né, como o nosso processo de conquista, primeiro que a gente tem caminhos, né? E como todo caminho, às vezes a gente passa pelos desertos da vida. E no meio do deserto, chega uma hora que a gente está tão cansado, chega uma hora que a gente está tão angustiado, chega uma hora que a gente está tão calejado que a gente precisa obrigatoriamente de um ponto de descanso. Mas que ponto é esse? Né? É a zona de conforto. E não vem me dizer que, ai, mas eu não gosto, todo mundo gosta da zona de conforto. Quem é que depois de fazer 2, 3, 4, 5 anos trabalhando e se esforçando e se dedicando e faz isso e faz aquilo e faz não sei o quê, não precisa de uma zona de conforto. Não precisa de um oásis para descansar, para tomar água, precisa de um ponto aonde, inclusive, a gente se depara com esse momento de fazer as perguntas que são muito importantes. Quando a gente fala do lado zumbi, né? O que é o zumbi? É aquela pessoa que ela não percebe o quanto ela é consumida pelo consumismo. O zumbi é aquela pessoa que não consegue se perguntar, né? O que é importante para mim? Né? O que para minha pessoa, que para o meu íntimo, que para o meu interno realmente tem valor. E esse zumbi, né, falando em termos de sociedade, são essas pessoas que estão nesse processo de massa de manobra. São essas pessoas que não pensam no valor das suas atitudes. São essas pessoas que não conseguem identificar, né, o que é importante, o que é necessário, o que é útil, né, o que tem valor. E todos nós temos valores, mas a grande questão são os nossos valores internos, não é só o valor externo. E feliz ou infelizmente, bom ou ruim, certo ou errado, devido à cultura desses últimos 20, 30, 35 anos, né, sobretudo dos anos 90 para cá, e com o advento da tecnologia, a gente desenvolveu vícios, aprisionamentos, né? De tudo, de streaming, de roupa, de moda, de perfume, de consumo, de curso, né? De comprar coisas que às vezes a gente vai usar uma, duas vezes e depois vai ser descartado. Coisas que às vezes a gente nem usa, né? Um exemplo de zumbi, né? De certa forma, né? Se a gente pegar lá o desenho do Simpsons, né? O Homer, né? O Homer Simpson, ele é um nível, né? É um tipo de zumbi muitas vezes, né? E aí entra nesse processo, está nesse processo, né? De não tomar consciência do formato de vida dele, do que ele faz. Ele é levado. E isso são essas pessoas que são zumbis, né? E tem vários níveis de zumbis, na verdade, mas a gente não vai entrar nisso hoje, não, né? E aí tem agora, a gente precisa falar um pouco dessa coisa da zona de conforto, porque ela também tem várias funções. E aí é necessário a gente também falar o seguinte,
Primeiro, o que é uma zona de conforto? Se a gente pensar na vida, né, como uma grande jornada, né, como o nosso processo de conquista, primeiro que a gente tem caminhos, né? E como todo caminho, às vezes a gente passa pelos desertos da vida. E no meio do deserto, chega uma hora que a gente está tão cansado, chega uma hora que a gente está tão angustiado, chega uma hora que a gente está tão calejado que a gente precisa obrigatoriamente de um ponto de descanso. Mas que ponto é esse? Né? É a zona de conforto. E não vem me dizer que, ai, mas eu não gosto, todo mundo gosta da zona de conforto. Quem é que depois de fazer 2, 3, 4, 5 anos trabalhando e se esforçando e se dedicando e faz isso e faz aquilo e faz não sei o quê, não precisa de uma zona de conforto. Não precisa de um oásis para descansar, para tomar água, precisa de um ponto aonde, inclusive, a gente se depara com esse momento de fazer as perguntas que são muito importantes nas nossas vidas. Nesse momento de se perguntar o que a gente está fazendo com aquilo que a gente já fez. Porque depois que você comprou o carro, depois que você comprou o celular da moda, depois que você comprou um monte de roupa, depois que você viajou, depois que você fez isso, você fez aquilo, e aí você começa a perceber que parece que tudo isso é mais do mesmo. Então quer dizer que em algum momento você precisa descansar disso. A gente também precisa de uma zona de conforto em relação a esse ponto de ser zumbi. Muitas e muitas vezes a gente é zumbi. Eu já fui zumbi também. Né? Ainda sou, porque eu também consumo. Claro, eu também tenho minhas necessidades. E tem hora que eu não. Não é todo dia que eu estou medindo as minhas necessidades. Na verdade é essa. A maior parte do tempo, acredito que sim. E aí o que ocorre? À medida que a gente se depara com as nossas necessidades e a gente se pergunta quais são as nossas necessidades reais, a gente precisa de uma pausa. E nessa pausa, nesse oásis, nessa zona de conforto, eu posso me dar o direito de estar neste lugar, de me recompensar com aquilo que me apetece, que talvez seja não fazer coisa nenhuma, talvez seja parar e ler um, um gibi, uma HQ, de, de ver filmes que eu já vi, né? Talvez seja esse lugar em que eu quero só passear e ir ali no parque, né? Tomar sorvete, por que não? Né? E talvez até pensando numa zona de conforto existencial, mas eu posso ficar na zona de conforto por quanto tempo? Isso é relativo e depende da realidade de cada pessoa. Mas pensando aqui nessa coisa do bem viver, claro, caso a caso, né? Às vezes essa zona de conforto é um feriado. E por isso que talvez a gente goste tanto de feriado. E às vezes essa zona de conforto é um ano sabático, sim, né? Pode ser aquela pessoa que, se ela tem oportunidade de passar 30, 60, 90, um ano, 120 dias, um ano batendo perna, viajando, né? Se você tem essa possibilidade, ótimo. Às vezes não, né? Mas importa a gente entender que a zona de conforto, ela é um momento de transição. Ela é saudável naquele momento no qual a gente pode se permitir ser e estar sendo a gente mesmo, sem precisar se preocupar com o lado de fora.
retomando a consciência de quem a gente é individualmente, retomando a consciência de quem a gente é para além, né, da nossa família, para além do nosso trabalho, para além das obrigações. Por quê? Porque a consciência, ela não para. À medida que a gente vai se desenvolvendo, à medida que a gente vai amadurecendo, a zona de conforto é um lugar excepcional para a gente conseguir parar, respirar e reconhecer o nosso amadurecimento, reconhecer as nossas experiências, reconhecer as nossas necessidades. Só que o que acontece? O que ocorre? Chega uma hora, né, e a gente pode pensar em fases. Então, quando você chega na zona de conforto, quando você chega no oásis, você está morrendo de sede. Então você vai, você se joga na água, você se reabastece, você descansa, você fica na sombra, né? E se tudo der certo, você arma ali uma rede, um espaço, e você consegue dormir ali, passar ali, comer umas. Ali provavelmente vai ter umas frutas, vai ter, enfim, né? Uma sensação de bem-estar, e vai ter um pôr do sol bacana, e você vai ficar ali, né? E vai ficar ali durante alguns dias. Mas depois de uma semana, ou depois de um mês, ou para quem faz o período sabático, depois de alguns meses, um ano, e não necessariamente precisa ser um período sabático, mas depois de um tempo ali, estagnou. E aquela energia, ela não é mais saudável. Porque ficar parado, né? Você ficar parada ali, começa a se tornar nocivo. Você para de pôr o seu corpo em movimento. Você para de pôr a sua cabeça em movimento. Você para de pôr sentimento nas suas relações, tanto os bons quanto os ruins. E aí a zona de conforto vira um lugar muito, muito, muito confortável, onde nada evolui. E a partir daí a zona de conforto começa a se tornar um lugar inóspito para a consciência. Ah, mas aí eu tô sendo um zumbi de novo? Sim, porque a zona de conforto, ela é um lugar de paragem. A zona de conforto, ela não é a existência.